pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do Café com a Ju especial Expert 2025. Meu convidado de hoje é o Edgar Abreu, essa pessoa extremamente famosa aqui no mercado financeiro, referência nacional em certificação financeira, fundador de uma das maiores plataformas de cursos preparatórios do país. Edgar, seja muito bem-vindo ao meu podcast. Obrigada por ter topado gravar comigo. Obrigado, Gil. Uma honra para mim participar, falar um pouquinho aqui também. A gente vai ter uma conversa bacana falando sobre investimento, mercado financeiro, profissionais do mercado financeiro. Muito obrigado, muito honrado de participar desse podcast contigo. Uma honra te ter aqui. Bom, eu queria pra gente começar que você contasse um pouquinho pra mim como é que foi a sua carreira, o que te levou a chegar até onde você está hoje. Legal. Eu sempre brinco, Gil, que ninguém sonha ser bancário, né? Até astronautas as pessoas sonham ser, professores. Eu sonhava ser professor, né? E o acaso me levou para o mercado financeiro. Eu acabei passando num concurso do estado do Rio Grande do Sul. E ali eu trabalhei 9 anos, passando uma jornada dentro de banco. E ali, depois de 9 anos, eu consegui ter condição de fazer o que eu sempre sonhei, que é dar aula. E eu dava aula de matemática. E professor no Brasil, infelizmente, ganha muito mal. Quando eu vi, olha, eu posso ensinar sobre dinheiro. E aí eu vi que tinha um mercado muito maior e comecei a migrar minha carreira para a educação em 2009. Legal. E como é que você está enxergando a evolução das certificações nos últimos anos? Como também mudou algumas regras, né? Eu vi que a Anbima mudou algumas certificações também. A grande mudança vem agora. Depois de 20 anos, as certificações todas vão mudar, né? Elas vão deixar de existir, vão chegar novas e mudando todo o programa. E eu acho que estava necessário já, né? Porque as certificações já não contemplava mais um profissional. Ela dava um profissional qualificado, ela dava um profissional que ele tinha habilitação, né? Mas é como você contratar um motorista e ele tem a carteira para dirigir. Agora, será que ele é um bom motorista? Será que ele é atencioso? Então, essas outras skills, elas não eram contempladas dentro da certificação. E nessa reformulação vai trazer um pouco mais disso, né? Acredito que com as novas certificações do bem, os profissionais para o mercado financeiro estarão melhores preparados para assumir o dia a dia, não só habilitados. Legal, muito bom. E o que você notou nos alunos ao longo desses anos? Assim, você acha que as pessoas elas estão mais empenhadas e estão conseguindo estudar mais, passar mais fácil nas provas ou ainda tem alguma certa dificuldade? Acho que piorou bastante, assim, sabe? Porque antigamente, aí você vem meio nostálgico, eu não estou nesse mercado praticamente desde o início, né? As pessoas não tinham tantas telas para competir, né? Eu digo que o meu competidor, o meu concorrente não é o curso concorrente, o meu concorrente é o Netflix, é a rede social. Então o tempo passou a ser literalmente o ativo mais precioso que todo mundo tem. E aí você conseguir fazer alguém sentar numa cadeira, assistir a aula para aprender um conteúdo tem sido cada vez mais desafiador, né? E aí você tem que inovar, tentar trazer algumas soluções diferentes que você consiga daqui a pouco compartilhar o tempo dele e ele não tem essa sensação. Então, por melhor que seja o benefício, hoje eu acho que vender educação no Brasil tem sido cada vez mais desafiador por culpa disso. Sim, tem várias questões também, né? Com o avanço aí também da tecnologia, internet, as pessoas têm mais acesso à informação também, às vezes elas acabam querendo estudar sozinha, né? Mas que nem sempre é a melhor escolha, né? Porque justamente o fato de você ter o curso, você consegue deixar na ordem certinha para a pessoa aprender, né? Isso, eu digo que o estudar sozinho é como tu ir para academia sozinho. Você tem algumas pessoas que entendem muito já da academia, eu sou... Você até consegue, né? E se vira até, mas a grande maioria acaba precisando de um personal trainer que não é para ensinar o que fazer, é muito mais para disciplina. Sabe aquela coisa de vamos, é agora, você tem que fazer isso, aqueles atalhos? Eu acho que é mais ou menos a diferença, mas tem muitos que já tem uma base, consegue fazer sozinho, sim. Legal. E qual certificação você diria que você tem mais alunos, assim? A quantidade ainda é um funil muito próximo do que são as certificações de entrada, né? Acaba sendo muito CPA 20, CPA 10 quase ninguém está fazendo mais ainda, já estão indo direto para o 20, já ninguém quer ver. Aí depois o CEA, depois o CFP, e a Ancor é um mercado ainda um pouco menor, né? Porque a Ancor tem mais ou menos aí uns 30 mil profissionais, a gente é autônomo, então o turnover é muito pequeno comparado ao mercado de banco, né? O mercado de banco, todo esse ecossistema fora, o assessor de investimento, é um ecossistema muito maior, né? De 20 vezes maior, então acaba sendo um mercado onde eu acabo me focando um pouco mais, que é planejamento financeiro e investimentos, bancos em geral. Legal. E muitas pessoas têm medo, né, de fazer a prova, ficam extremamente nervosas. O que você daria de conselho para um aluno que está estudando, mas que está muito nervoso para fazer a prova? O que ele pode ter na cabeça dele, assim? Medo, todo mundo tem medo de ser avaliado, né? Ninguém gosta de ser avaliado, né? Então, assim, principalmente quando você vai fazer uma prova e você já está numa instituição ou está no mercado, e os coleguinhas sabem o que você vai fazer, aí você vai lá no Nossa, lá assim você tem que tirar essa certificação. Eu acho que essa já é uma boa dica, né? Não conta pra ninguém.
que você vai fazer a prova, são para as pessoas que realmente você sabe que vão estar torcendo por você e principalmente se você não passar, vão estar com o ombro lá para te consolar e te empurrar, vamos de novo, não desiste. Essas são as pessoas que tem que saber, senão você vai carregar além da pressão tua, você vai carregar a pressão de outras pessoas que não vão te ajudar na hora da prova, né? Exato. Em relação ao medo após a prova, passei na prova, mas agora eu preciso encontrar um emprego. Como é que você tem visto essa empregabilidade e o que os teus alunos podem fazer após a certificação? Que skills eles têm que desenvolver para conseguir uma vaga no mercado financeiro? Muito boa pergunta, Ju. Então, assim, antigamente você conseguia a certificação, você estava empregado. E dane-se quem você sabe fazer, porque era tanta necessidade que os bancos acabavam contratando. Hoje já tem uma oportunidade bacana. Claro que você tem algum centro totalmente interior, vai para a região norte, região nordeste, um pouco do centro-oeste, que não tem tanta gente certificada, principalmente nos interiores. Quando pega sudeste, São Paulo, você tem até um excesso de currículos para poder selecionar. E aí aquelas vagas, as principais vagas, elas começam a ficar com uma disputa que vai além de ter a certificação, né? E até por isso que eu construí até um curso diferente que eu chamo de Sou Bancário, que eu preparo o cara depois da certificação. Beleza, então você já tem a certificação, e agora como é que você faz para ingressar? E aí são coisas que parecem básicas, né? Mas muitos não fazem, atualizar o LinkedIn, como se vestir, como se comportar, como falar, entrevista, onde eu me candidato para as vagas, que tipo de cursos que eu tenho que fazer extra, então a gente está começando a trabalhar um pouco isso porque é uma necessidade hoje do mercado já. Legal. E puxando ainda nesse assunto, você já falou um pouco, né, de como a pessoa se porta, se veste nas entrevistas de emprego. Mas o que você diria que são os principais erros que as pessoas cometem na hora de ir para uma entrevista de emprego? E muito bom, você Então, financeira. excelente. Então, assim, tem alguns erros que são bem básicos, né? Tem alguns erros de pré-entrevista para conseguir uma entrevista e outros erros de momento de entrevista. Então, o primeiro pré, que é o cara fica lá, não estou conseguindo nenhuma entrevista. Você tem muitos processos de seleção que são realmente unificados. Você tem lá alguns bancos, tem RH, você passa por um funil, então você tem que se inscrever nesses processos, tá? E aí, para as pessoas que vão escrever nesses processos online, elas não visitam as suas redes sociais, né? Elas não visitam isso, é utilizado. A gente está vendo aí na internet que o Trump está olhando a rede social por ver. Olha, você diz. Como que você acha que alguém que vai te entrevistar para trabalhar na empresa dele não vai olhar a tua rede social? Então, assim, às vezes não é problema você se impor, você ter uma opinião um pouco diferente, ou ter uma vida mais exposta. Mas daqui a pouco, para o mercado que você vai trabalhar, isso não combina. Então, arquiva algumas coisinhas, né? Dá aquele tapa visual importante nas redes sociais. Então, isso é muito importante para a entrevista, né? E eu também sempre digo que às vezes as vagas não estão só online. Muitas vagas é o gerente que decide lá. Então, também bater a perna, entregar o currículo nas agências, quer falar com o gestor. Isso também faz muita diferença, né? E depois, no pós-entrevista, o principal é o nervosismo, né? A inteligência emocional é o principal. E aí tem que procurar uma ajuda para estar tranquilo, né? Porque, no fundo, todo mundo sabe as respostas que serão perguntadas lá, né? O problema é como você responde e muito mais do que você responde, né? Legal, perfeito. Você falou, esse pré ele é muito importante, né? Eu acho que justamente essa questão das redes sociais é onde as pessoas mais pecam, né? Hoje em dia, eu sei que nas entrevistas você já tem que colocar até quais são as suas redes sociais, né? Porque elas você vê fixas. Porque querendo ou não, mesmo você não sendo um influenciador da marca necessariamente, você está representando a marca de alguma forma a partir do momento que você é empregado lá e está exposto na internet, né? As pessoas às vezes se perdem, né? Sai comentando várias asneiras, né? Pelos perfis. Envolvimentos políticos, isso é ruim também. Também, exato. Por mais que tenha sua opinião, guarda ela lá pro boteco, pro WhatsApp, pra grupo da família, os amiguinhos bem seguros, né? Exato. A rede social, se ela tá aberta, ela não é segura, né? Exato. E como é que você tem visto a inovação aí no mercado de ensino? Porque a gente tem acompanhado muito a evolução aí principalmente da inteligência artificial, né? Que ela acaba sendo muito independente, tanto para ensinar quanto para a pessoa estudar. Como é que você tem visto essa evolução tanto para a pessoa que quer aprender e aí a gente consegue implementar a inteligência artificial de alguma forma no ensino, como também para quem pode ser talvez substituído por ela em algumas profissões, né? Muito bom. Então, assim, boa pergunta. Assim, lá na minha empresa, no meu curso, eu comecei com inteligência artificial um ano passado, onde eu liberei para os meus alunos no app uma IA, que é um chat, um prompt, onde ele faz perguntas do tipo, o que é Selic? Como cai na prova? E nessa prova, faz uma questão como a de prova, responde. Só que ela busca um conteúdo dentro da minha base. Então, é o motor do chat GPT, mas busca é uma IA generativa.
chamo o aluno de cabeção, que é como eu chamo meus alunos, então é tudo assim, tá em casa. Tudo uma mão na rosa, porque é como se ele tivesse uma busca ali dentro, com conteúdo, com curadoria e 24/7. Legal. Então acabou funcionando bastante. Agora eu estou experimentando agora dentro da minha empresa de educação, a IA para vendas. Então hoje a IA já está atendendo quem quer comprar. Quem quer comprar um curso, quem quer tirar dúvida. Tanto hoje eu tenho certificação, tenho concurso público e trabalho com pós-graduação, em que acessa todas as verticais. E já é uma conversa que é muito fluida já, né? Bem feita, bem organizada, então ela consegue fazer a jornada inteira, também na hora que a pessoa precisa, e acho que essa disponibilidade é o maior complicador quando a gente fala em relação humana. E aí nessa comparação de humano, eu tive um dia triste na minha empresa na segunda-feira, onde eu desliguei 10 vendedores que tinham. Que também, por quê? Porque a IA agora vai fazer a venda. Mas, por outro lado, eu também fiz no dia do todo mundo que ficou, fiz uma conversa com quem ficou e falei, olha, nós temos aqui 8 pessoas que foram contratadas por culpa da IA. Então, a IA, ela tira realmente alguns empregos, é uma hipocrisia dizer que ela não vai substituir algumas funções. Mas ela também está gerando funções, tem profissionais que estão trabalhando comigo hoje IA que eu não consigo dizer qual que é o cargo dele. Né? Não tem nome ainda. Eu falei, cara, qual que é a função? Não sei. Você sabe o que você faz? A gente depois, o RH vai ter que descobrir qual que é o nome do teu cara, que a gente vai botar no LinkedIn aí. Mas agora você constrói prompt, você constrói IA, enfim. Então eu acho que no mercado financeiro é a mesma coisa. Eu sempre digo que a IA ela não substitui inteligência. Ela substitui braço. Você pode pegar uma IA e se tu programar ela, uma hora vai fazer. Então precisa de uma cabeça que está por trás para estar programando, para estar controlando, para estar dando os prompts corretos. Então ela vai dar escala e vai dar melhor qualidade no trabalho, né? Perfeito. Eu acho que a IA acaba sendo um braço que nos deixa mais produtivo, né? Justamente porque às vezes o trabalho braçal ali é um pouco mais chato, a IA já resolve. E aí fica talvez na parte mais de estratégia criativa, de conseguir direcionar a IA para fazer justamente isso, né? Mas você acha que vai afetar também o trabalho das pessoas mais comerciais, assim, no sentido financeiro, assessores de investimento? Então, assim, olha só, tem uma coisa bem legal de IA, assim. Eu vou lançar daqui a uns 2 meses um livro de finanças para criança. Aí eu escrevi todo o livro, e aí uma coisa que eu fiz com a IA foi o seguinte, o que eu pensei? Normalmente hoje, ninguém quer ver mais vídeo longo, então você corta. Então eu pensei, será que as pessoas querem ler texto longo, capítulos como são livros? Aí eu treinei a IA e falei assim, olha, esse é o conteúdo e eu preciso que você não mude o conteúdo, mas você transforma ele em drops. Para que a pessoa possa ler ali 2, 3 parágrafos, tipo um café com Deus Pai ali de vez em quando, e ele vai ler o livro ao pouquinho, de forma que fica contínuo e ele não se perca. E foi todo esse trabalho que eu fiz com a IA, beleza. E aí eu tinha um capítulo sobre inteligência artificial aplicada a investimento para as crianças. E eu falei assim, depois assim, olha, vocês já sabem o que eu vou escrever, tudo só que esse capítulo é com você. E eu não vou interromper nada, você vai escrever o capítulo. E foi o melhor capítulo do meu livro, porque a IA escreveu assim, né? Ela escreveu só, deixa comigo, deixa com esse capítulo é meu então. Aí o capítulo, e eu deixo claro no livro que o capítulo de IA foi escrito por ela, os demais foi todos por mim. Sim. E ela coloca assim, ela colocou uma coisa que mudou muito a minha vida nessa percepção, que ela fala assim, pra que eu tô aqui? Se tu tem filho, teu filho joga Fortnite, Roblox, eu vou ensinar finanças, você vai me pedir como ensinar finanças pro meu filho que joga Roblox. Eu vou te ensinar como faz finanças para ele. Se o seu filho tem tantos anos e você quer saber se tá na hora de dar uma mesada, eu vou te responder. Qual é o valor da mesada, Ju? E ele começa assim, ó, tipo assim, eu sou foda, eu vou resolver e tal. Metade do capítulo. E a outra metade ele vira, ele fala, mas eu não tô aqui para te substituir. Eu não sou o pai do teu filho, dos teus filhos e nem quero ser. E aí ele fala, e por melhor que seja a dica que eu vou dar pro teu filho, só você vai ter a oportunidade de ver os olhos dele feliz quando ele bater aquela meta financeira. Só você vai poder sair para comemorar com ele aquela conquista, vai chorar, Zé. Cara, e aí aquilo me arrepiou de um jeito, e eu falei assim, nossa, é sobre isso, IA. IA é sobre isso. Então, acho que tudo que envolve relação, sentimento, a gente podia estar fazendo esse podcast, que ele talvez teria um conteúdo até mais inteligente, sendo feito por IA. Olá, IA, cria um podcast falando sobre o mercado financeiro, eu não vou querer. Mas será que ele teria essa troca, esse sentimento, o olhar, a confiança, a autoridade? Então eu acho que tem barreiras que a IA nunca vai ultrapassar e por isso que vai ser complementar. Concordo 100% que as conexões humanas acho que é muito difícil que a IA vá substituir, né? Eu até teve uma outra pessoa que eu entrevistei que comentou comigo que nas escolas lá fora, em alguns países, o ensino das crianças já está sendo usado IA, só que de uma forma que melhore o ensino. Então a criança tem, sei lá, 1 hora durante o período escolar, onde ela senta com a IA
e aí a vai ajudando ela a fazer exercício, a fazer perguntas, e aí ela gera um relatório que é enviado para o professor para mostrar, ó, esse aluno ele tem muita facilidade nisso, esse aluno ele tem dificuldade nisso. E aí conseguir deixar o ensino mais adaptado para cada aluno, assim. Então, eu acho que é isso, é uma questão também de adaptação, de como a gente pode implementar a IA de uma forma mais que melhore o ensino, né, e que deixe as crianças mais inteligentes, mas sem criar essa barreira aí, perder esse contato humano, que eu acho que é muito importante também na criação das crianças, né? Legal. E quais habilidades você diria que são necessárias hoje, além das técnicas, para você ser um bom profissional no mercado financeiro? Hoje eu enxergo que está muito próximo da gente fazer uma virada muito grande no mercado financeiro, que é parar de ficar enxergando as coisas isoladas e enxergar a solução financeira mais completa. Exemplo, hoje o profissional ele tem lá um corretor de seguro que cuida do seguro dele. Aí ele tem lá um assessor ou um bancário, ele tem um bancário que cuida dos produtos bancários. Às vezes ele tem um assessor de investimento que cuida dos investimentos. E ele tem um advogado que cuida da sucessão. Ele conta a mesma história para todas essas pessoas e essas pessoas não se conversam. Então chega lá alguém para definir qual é o melhor portfólio, só está pensando na rentabilidade, no risco e no retorno. Mas será que esse portfólio faz sentido para esse cliente? Qual é o regime de casamento desse cliente? Ele tem filhos fora, já tem que pensar na sucessão agora, ele tem uma empresa, ele pode ter uma execução fiscal a algum momento, ele precisa dolarizar alguma coisa, tudo isso está conectado, entendeu? Então eu acredito que o conhecimento ele vai passar a ser exigido 360 de todos os profissionais. Não vai se aceitar mais o seguro que venda seguro, mas o seguro que olha o que é importante para a cobertura que é realmente preciso, né? E não vai aceitar mais alguém que só fale de investimentos, né? Então, eu acredito que o mercado está mudando para muito mais planejadores financeiros, que vai trazer uma solução muito mais 360 de fato e que tem o conhecimento para ter uma visão do todo, do que especialistas em cada área, né? Porque, no fundo, você tem que contar uma história para cada um, só que não pode o cara fazer só o corte do que interessa para ele e trazer uma solução isolada, porque o conjunto você perde dinheiro, né? Perfeito, perfeito, muito bom. Que é o que a gente faz muito aqui na WU, né? Esse planejamento financeiro 360, que é muito focado no cliente. Legal. Agora você como professor, o que você diria que diferencia um bom educador financeiro de um mau educador financeiro? Eu acho que é muito mais o foco. Se ele tem um foco no cliente ou um foco nele. Então, é uma vergonha você ver um monte de pseudos educadores financeiros falando de bet, falando de jogos, tigrinhos da vida, é uma loucura. Tem gente que chama de bet como um investimento, é uma loucura, é um absurdo, né? Então você aceitar esse tipo de coisa onde você sabe que você não está entregando valor, né? Pirâmides financeiras, enfim, né? Então eu acho que é muito mais se ele tem um interesse em realmente ajudar as finanças do cliente ou ajudar suas próprias finanças, né? Então é o que diferencia, né? No fundo, gosto tem para tudo, perfil, tem estilo diferente e comunicação diferente. Eu acho que o mercado está evoluindo bastante. O maior problema é que não tem nenhuma punição para responsabilização, na verdade, para os irresponsáveis que estão aí, né? São influenciadores, estão influenciando um monte de gente a daqui a pouco pegar sua renda e colocar daqui a pouco no ativo, ou enfim, algumas coisas que não fazem nenhum sentido, né? É muito contraditório, né? Você ser um educador financeiro e falar de apostas, né? É uma loucura. E eu sou a favor de que teria que ter um tipo de regulação em relação aos influenciadores de finanças sobre apostas, né? Eu sei que até existe esse movimento, né, das agências reguladoras quererem, né, ter talvez um pouco mais de controle em relação a isso, porque justamente a aposta é um caos, porque assim, ela foi incluída no nosso país de uma forma da hora para outra, com uma lei mal feita, sem regulamentação, com tributação também não sustenta, né? E o principal, se pegar um modelo que funciona na Europa, tem aposta e é sustentável, e dizer que vai funcionar aqui, é ignorar o que a gente sabe que o país não tem nenhuma educação financeira. Sim. Então, você pegar uma população daqui e dizer que ela é igual da Europa, ela não é igual da Europa. O que a gente aprende de finanças é zero, praticamente. As pessoas chegam, enfim, né, na faculdade sem saber se abre uma conta, não sem saber onde investe, tomando cheque especial. Sim. Então, não dá para te achar que não vai causar o mesmo, causar um estrago muito maior, né? Porque justamente corroeu as famílias classe C, D e E, porque tem menos conhecimento, não é porque tem menos dinheiro, porque tem menos conhecimento e, consequentemente, o dinheiro virou uma chance de ganhar mais dinheiro. Exato,
Eu já fiz até um vídeo sobre isso, que as pessoas me questionaram uma vez, assim, mesmo nos Estados Unidos também pode. Então eu falei, gente, nos Estados Unidos é uma realidade completamente diferente. Aqui as pessoas ganham um salário mínimo, as pessoas têm Bolsa Família para se alimentar, não tem educação financeira, não tem essa consciência. E aí vê na aposta uma oportunidade de mudar de vida, quase como se fosse uma loteria, né? Meus filhos têm os gêmeos, eles estão no 5º ano lá nos Estados Unidos. Aí na aula veio os temas, o homework, aí veio lá, na aula dele lá, para ele fazer o tema, o tema a gente fala no Sul, exercício é lição de casa. Sim, O homework dele. Aí foi muito legal que vi uma coisa assim, você tem $100. Aí se você pegar esses $100, ao invés de deixar na tua casa, levar num banco e aplicar esse dinheiro depois de um ano vai virar $101. Magicamente esse $1 é os juros, e começa a ensinar juros. O detalhe 1 é a taxa de juros 1%, que é muito mais próximo da realidade deles, e a gente aqui viraria $115, o que é uma loucura, né? Mas o que é legal é, meu filho está estudando juros. Claro, eu já tinha trabalhado com eles, por culpa deles foram minhas cobaias para escrever o meu livro, mas de maneira geral, nenhuma criança tem acesso a finanças nas séries iniciais, né? E quando tem, o professor não está preparado, né? Não, o professor... Para professor, às vezes, não A base é essa, o governo faz isso. Olha, agora, se você olhar os planos pedagógicos, tem educação financeira e tudo. Se tu for ler o que está escrito, o que o professor tem que ensinar, tá tudo certo. Pega um currículo de formação de um pedagogo, um matemático, um professor de português, procura o que ele aprende na faculdade de finanças. Nada. Como é que ele vai ensinar se ele não aprendeu? Olhando vídeo no YouTube e repassando para as crianças? Então, a reformulação é muito mais drástica do que ficar botando no programa e dizer que o Brasil tem educação financeira, porque é uma vergonha, não tem? Não tem, eu concordo. Eu tenho para mim que educação financeira, aprender sobre direito também, até coisas básicas como aprender a pagar um boleto, né? Como é que funcionam as leis do país. Eu acho que era uma coisa que tinha que ter nas escolas, né? Eu acho um absurdo que não tem. Que a gente consiga mudar de alguma forma isso, talvez, né? Legal. Bom, e pra gente ir encerrando, o papo da Expert é mais curtinho, mas eu queria te perguntar se você pudesse dar um conselho, o seu eu do passado, lá quando você começou, que conselho você daria? Boa, excelente pergunta. Meu eu do passado, assim, eu sempre digo que eu não me arrependo das escolhas que eu fiz. Entendo que elas foram construídas com aquele eu do presente lá, né? Mas não no tom de arrependimento, mas talvez com o conhecimento que eu tenho, com a maturidade que eu tenho hoje, olhando lá para o passado, eu fiz uma primeira empresa, acabei vendendo a empresa, comecei uma segunda empresa, sempre me apaixonei muito por empreender, né? E gosto bastante, né? Mas eu acho que eu me descolei muito das redes sociais, me descolei muito da modernidade, então é um pouco disso, né? Agora eu sei que a IA é a nova rede social, como a rede social como eu peguei o início dela lá atrás, então eu estou muito mais preparado para IA. Agora semana fazendo um curso, fazendo outro, estudando. Então eu acredito que as inovações vão aparecer e por mais que está claro, não adianta você lutar contra ela. Você tem que pegar e ver, puxa, como é que eu me readapto? Como é que eu me reestruturo? Como é que muda a minha comunicação? Então não é porque você tem um estilo ou tem uma forma e está dando certo que você vai continuar dando certo sempre. E aí a certeza é que se você não se adaptar, você consequentemente vai acabar perdendo um pouco o mercado, vai perdendo um pouco comunicação, então acaba perdendo um pouco por isso, né? Então eu acho que tá atento às novidades e não adianta você não querer, é só como que você insere. Eu até entendo, assim, até a dor de algumas pessoas, né, que tem essa dificuldade de se adaptar, até porque essa evolução está sendo exponencial, né? Então, a gente, lá no início dos anos 2000, tava mal com o celular ali, tijolão, né, computador, e o negócio foi evoluindo de uma forma tão rápida que às vezes é até difícil de acompanhar, né? Mas é justamente eu concordo 100% com o que você falou, que não tem como a gente lutar contra, o mundo vai continuar evoluindo, a gente tem que se adaptar e tentar tirar o melhor disso, né, dessa evolução, para a gente crescer profissionalmente também, ter melhores acessos às ferramentas. Deixa eu ir para do Sul. Para finalizar, indicação de livro, filme ou série? Eu dou as 3 opções, porque abre um leque maior. Ok, beleza. Livro, filme ou série? Eu gosto muito, vamos trazer mais alinhado ao mercado, pode ser porque eu gosto de tantos estilos diferentes, não precisa só... Pode ser assim, um livro que marcou a sua vida de alguma forma. Não? Um livro que marcou minha vida, pode ser. É um livro que quase ninguém deve indicar, porque ele é muito antigo, ele é muito pequenininho, mas ele foi um livro que marcou muito a minha vida. Ele chama Claro como o Dia. É um livro de uns 20 anos atrás, desse tamanho. Resumidamente, a história de um diretor da KPMG,
dos Estados Unidos que descobriu ali, ele tinha mais ou menos, sei lá, em torno de uns 40 anos, sei tanto tempo eu li esse livro que eu não me lembro exatamente os detalhes, mas ele carregava na carteira dele a foto da casa onde ele ia morar quando ele ia se aposentar. Então toda vez que ele estava passando por dificuldades do trabalho, aquela expressão do dia a dia, ele puxava a foto, falava, é para isso que eu estou aqui, guardava. E um belo dia, no exame de rotina, ele descobriu que tinha câncer terminal de 3 meses. Ele entendeu que essa era uma dádiva, porque ele sabia quando ele ia morrer, não tinha mais o que fazer, e ele obviamente largou o trabalho e foi viver tudo que ele não viveu nesses 3 meses, e entre as coisas que ele fez nesses 3 meses foi escrever um livro. E o livro dele fala sobre isso, sobre a gente sempre esperar um futuro e nem sempre o futuro chega, então viver um pouco melhor o nosso presente, né? Infelizmente ele faleceu, o último capítulo do livro quem escreveu foi a esposa dele, mas o livro é pequenininho, é sensacional, traz um pouco disso de propósito, de planejamento, de sonhos, mas ao mesmo tempo não botar toda a tua expectativa no futuro e viver um pouco o presente, que é uma dádiva. Por isso que chama presente. Perfeito, maravilhoso, adorei. Obrigada pela indicação. Edgar, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar contigo um pouquinho aí sobre a sua trajetória, sobre como você está vendo no mercado de educação também no mercado financeiro. Obrigada pela nossa participação. Foi muito legal. Tenho certeza que o pessoal deve ter gostado bastante. Obrigado, Gil. Obrigado a todos. Foi uma honra. Muito obrigado. Valeu. E você aí de casa, lembra de deixar o like, seu comentário e compartilhar. A gente se vê no próximo episódio. Até lá.